Vamos falar do Leão. Torcedor do Clube do Remo tá ávido. O Remo continua os treinamentos no CT. E deve haver sim essa mesclagem para o jogo contra o Águia. Deve jogar quem tiver bem fisicamente. E me atrevo a dizer que teremos novidades na escalação de domingo. Inclusive com um novo nome, que já estava treinando, mas não havia sido anunciado, né? Faltava ali a caneta, faltava a fotinha, faltava ali o aperto de mão. Acho que o aperto de mão foi antes. Porque o Remo traz mais um reforço, que é o Marlon, zagueiro que chegou para reforçar o sistema defensivo, tem 33 anos, tem muita experiência, né? Mas o Marlon já estava quantos dias lá no CT? Ixi, desde domingo. Já estava lá. E já estava lá no CT há muito tempo. E negociando, acho que foi uma das negociações mais longas do Remo na temporada. É verdade. E aí, já passou por Cruzeiro, Flamengo, e uma grande contratação, Bahia, Cuiabá, hein? Diga-se Ceará. de passagem, uma grande Sim. contratação, é um bom zagueiro. Exatamente. Ele que já, inclusive, mandou um alô aí para toda a torcida lá no Instagram. E que conhece a competição. Verdade. E, querendo ou não, né, por grandes passagens, ele vem do Ceará, vem acostumado com pressão, não só por ter passado pelo Ceará, mas também por outras equipes, mas vem com uma pressão semelhante, onde a torcida cobra no treino, quando tem treino aberto, cobra no aeroporto, cobra no supermercado e principalmente dentro Mas de se campo. você fosse jogador, você gostaria de atuar em um clube que recebesse a pressão da torcida na hora de pressão, os elogios, os aplausos, ou você gostaria de ser um jogador daquele que tanto faz, tanto fez, se ganhar ninguém fala nada, se perder ninguém fala nada? Eu trago até pro meu lado profissional mesmo, né? Eu não gosto de viver um dia de cada... viver daquela maneira lá, só pagando conta, boleto, sem perspectiva de nada, de fazer a mesma coisa durante 1 ano, 2 anos, 3 anos. Eu, por exemplo, eu não faço, em relação ao meu lado profissional, eu não faço a mesma coisa ou recebo a mesma coisa durante 4 anos. Ou eu subo dentro da minha empresa ou eu mudo de emprego. Eu não fico durante 4 anos fazendo a mesma coisa, ganhando a mesma coisa. A minha meta de vida é sempre essa. E por isso o salário agora é milionário, né? Eu não consigo viver assim conformado. Para mim, eu quero sempre o melhor. É a ambição natural que a gente tem. Aquela excessiva já pode ser prejudicial. Eu preferiria jogar num clube com pressão, porque ao mesmo tempo isso te motiva, cara, né? A gente que tá ali à beira do gramado, vendo esses jogadores, a gente pelo menos imagina a energia que eles conseguem sentir, né, da arquibancada. E eles sentem mesmo, gente. Eu falei ontem, por exemplo, os jogadores do Goiás contra o Remo, no jogo do acesso do Remo, os caras loucos, torcendo o pescoço, olhando pra arquibancada, abismados com o que eles estavam vendo. Então, hoje, cara, sem dúvida alguma, né, se eu fosse um jogador, apostaria todas as minhas fichas para jogar numa equipe que tem muita pressão. É muito interessante o quanto o futebol ele se adapta à época da internet, à época das plataformas digitais e tal. Por quê? Porque hoje o cara liga, o Marcos Braz liga para o Marlon e diz, olha, vem jogar no Remo. Aí o Marlon diz assim, vou ver e te aviso. Ele desliga o telefone e ele vai no Google ele vai pesquisar. procurar, Remo, Clube do Remo. Ele vai ver que o Remo é um time que passou 32 anos fora da Série A. O Remo é um time que, mesmo estando na 4ª divisão, ou estando sem divisão no futebol, a torcida continuou tendo uma das maiores médias de público do Brasil. O Remo foi uma equipe que teve a segunda melhor média de público da Série B do Campeonato Brasileiro. Ele vai ver todas as festas da torcida do Remo. Ele vai ver que o Remo é um time em ascensão no futebol do Brasil, que não atrasou salário, que pagou bem jogador. E é por isso que é importante você ter um trabalho sólido de um ano para o outro, porque você vai ganhando credibilidade junto aos jogadores, junto aos seus próximos funcionários. E o Marlon é um jogador que vem como um zagueiro no auge de um time de Série A. O Marlon tem 28 anos de idade. E essa idade, geralmente, é a idade auge dos jogadores para uma Série A de Campeonato Brasileiro. Você sabe qual é o maior handicap do Clube do Remo hoje para contratar um jogador? Isso que o Luizinho falou a respeito do jogador e procurar saber. Mas quando o jogador assiste Remo e Goiás,
que acaba o jogo e ele olha a primeira festa na arquibancada que a torcida fez. Depois ele vê o que a torcida fez dentro do gramado, estendendo a imagem da Santa, e ele olha e diz assim mesmo, eu não estou indo para qualquer lugar, não. E o jogador dizendo, o jogador que estava lá no gramado dizendo, pô, essa torcida é maravilhosa, eu gosto muito de jogar aqui, me apaixonei pelo time, me apaixonei pela cidade. Isso tudo Isso conta, cara. Isso conta muito. pra caramba. Porque eu vou ser bem franco pra vocês. O homem que diz que eu tô satisfeito, eu tô realizado, cada dia é um desafio, cada dia, o homem que não tem um objetivo, que não tem uma ambição, não confunda ambição com mau caratismo, nem passar a perna nos outros, pelo amor de Deus. Porque para crescer sendo mau caráter não adianta. Então é assim, quem não tem uma ambição, aí é para parar, mano. Se eu fosse jogador de futebol, eu queria dar um carrinho e ver quantas mil pessoas... Aí, Paulo, ia dizer, calma, que na próxima eu vou jogar bola lá no... Deixa comigo. Agora tu vai jogar bola. O cara faz um golaço. Quem tá aplaudindo? Seu Ninga. É difícil. Aí é complicado, velho. Complicado. Em relação ao Remo, tenho aqui uma informação, ela é bem interessante. Uma das coisas que trouxe Max ao grupo liberal foi isso. O quê? Entendeu? Verdade. Antigamente ele dava uma notícia lá. Vê se conheciam ele, como ele entra hoje lá no mercado. Verdade. No 40 horas. Só uma correção. Tem até uma história interessante. Só uma correção. Pode falar, Marcos, Luiz. antes da sua história interessante. O Marlon que tem 28 anos, eu me confundi, tá? Minha cabeça me traiu. O Marlon de 28 anos é o Marlon ex-Paysandu. Esse Marlon tem 33. Tá? Ele tá no... Tem 33. Tá numa idade boa também pra zagueiro. É importante Idade você boa. ter zagueiros experientes. Experiente, tá maduro, já não corre errado, já sabe os atalhos. E ainda não tá no declínio do preparo físico, né? O preparo Exatamente. físico ainda não tá ali naquela baixa que a gente vê, por exemplo, o Paulão, quando esteve por aqui, o Thiago Heleno, eram grandes zagueiros no passado. Cara, agora mas já o Paulão, aqui até ele se lesionar, ele tava muito bem, né? Até aquela arrancada do Tylon lá do São José que deixou ele sem pai nem mãe. Mas acho que ali foi no início dele. Depois Olha, foi no início. o meu amigo Wagner tá ali dizendo, Bad, a realidade te contradiz. Mau caratismo faz grande sim, pelo menos financeiramente. E eu vou dizer pra ti, irmão, se depender de ser puxa-saco, mau caráter, eu não vou pra lugar nenhum. Esse negócio de ficar falando mal de colega, passando a perna nos outros, puxando o saco de patrão, pra mim, pira a página. Primeiro que eu tenho ojeriza a uma bactéria chamada puxa-saco. Que horas são? 6h17. Já começou o Big Brother, então eu posso falar. Eu detesto culhão. Deu pra te entender a parada? Detesto puxa-saco. Porque o puxa-saco é uma bactéria que ele olha no espelho, ele engana todo mundo na empresa dele. Olha, o fulano subiu. Olha, ele subiu de cargo. Olha, ele não sei o quê. Mas quando ele chega na casa dele, que ele se olha no espelho, ele diz, que bela bosta tu é, hein? Tu só tá aí porque tu é um puxa-saco. Então essa é a pior realidade que tem. Mas deixando os puxa-sacos pra lá, voltemos a falar de esporte. Já sabe. Sobre a maratona do Remo, e todo mundo sabe que vai ser pegado, todo mundo sabe que vai ser intenso. Ninguém enganou o Remo ao subir, falando que ia ser fácil. Vai ser difícil, o torcedor já sabe. Mas o jornalista Luiz Gustavo Oliveira, grande jornalista lá do GE, faz parte também do nosso grupo de comunicação, ele fez um levantamento interessante sobre os dias, ou melhor, os intervalos que o Remo vai ter entre uma partida e outra, e até a última partida, muito bem detalhada, até o final, de onde a tabela básica atualizada da CBF confirmou. Somados todos os compromissos do Remo, agendados entre 18
de janeiro agora, na Grão-Pará, e 22 de março, a última data detalhada aí do Brasileirão. Serão pelo menos 15 partidas em pouco mais de 2 meses, ou seja, 64 dias. A conta pode aumentar caso o Remo, claro, avance para as fases decisivas do Parazão. E se chegar à grande final, serão 4 jogos a mais. Então, 15 jogos em pouco mais de 2 meses. Vai ser a maratona, não é à toa também, que por conta dessa maratona inicial, mas também de todo o Brasileirão, o Remo é o time que vai, o time que vai dar mais viagens no Brasil, o time que mais vai percorrer aqui no Brasil e que daria 2 voltas e meia no mundo de tanto viajar, e é isso que vai acontecer na temporada de 2026, em especial, né, o Brasileirão, onde o Remo vai atravessar muito, né, o Brasil. Então, essa é a maratona, repito, o GE Pará publicou esse material muito legal, pra gente entender o quanto ter um elenco pesa para uma competição como o nível da elite do Brasileirão. Luizinho, você sabe alguma coisa, a galera tá perguntando ali, a respeito de Garcês ainda? Ainda se ouve falar Não disso? se ouve mais falar nesse nome nos arredores do Bainão, nem por sua diretoria, nem pela sua comissão técnica. O Garcês pertence ao Avaí e está disputando o Campeonato Catarinense pelo Avaí. Podem esquecer, tem gente melhor que ele no mercado, apesar dele ser um grande jogador. Até porque o Remo tentou, é bom dizer isso, mas financeiramente não decolou a proposta. E eu acho que agora ela deu uma esfriada, né? A respeito de contratações, eu estava falando hoje, 2 jogadores estão quase certos, dados como certos, contratados no Clube do Remo, mas tem aquela história, a diretoria não anunciou, e eu, inclusive, vocês viram, eu fiz a pergunta ao presidente, e o presidente também não confirmou a contratação, mas são 2 jogadores que o torcedor já deve ter pesquisado e ele deve ter sim encontrado uma qualidade muito boa, que são os 2 argentinos. Tanto o Pico no meio de campo, que é um baita de um volante, o baita de um jogador, o cara tem 1,92 m, bom pelo alto, pegada firme embaixo, seria uma grande contratação para o Clube do Remo. E lá na frente também, com o baixinho lá, é Montiel, né? Isso. Montiel? Monte. Esse atleta também bom finalizador. Então são os nomes que tem aí nas prateleiras. Quem sabe o Clube do Remo possa ir atrás e trazer esses jogadores. O amigo ali está dizendo, o rei das marcantes, só bomba. Já sabe que ele não torce pelo Clube do Remo, né? Ou não, né? Ou tá insatisfeito. Então ele não conhece nada de futebol. Pois é, porque os caras jogam pra caramba. O Monte tá fazendo uma ferida no Campeonato do Equador. É brincadeira. O Leonel Pico foi xerife do Platense, e o Platense, pela primeira vez na sua história, garantiu um título argentino que foi do primeiro turno lá da Apertura. Então, os números, eles provam o contrário. Eles são bons jogadores, sim. Olha quem voltou ali. Júnior Baba. Tava com uma saudade de ti. Poxa, eu que pensei em 2026, mas ainda tem algumas curubas que a gente vai ter que aguentar. Mas, tava com uma saudade. E vamos lá. E aí começaram a se xingar ali, ó. Eu não leio o xingamento. Fechou o tempo. Nem do lado, nem é porque eles ficam se elogiando ali, ó. E aí a gente não deve se meter nisso, né? Baba, tamo junto, Bad. Que tamo junto. É isso, Júnior Baba. Fica frio, que tudo é nós. O Bad, por onde anda o Arigatinho? Você lembra dele? Claro que eu lembro. O presidente pediu renúncia e levou ele. Tá em Miami, caçando piolho em jacaré. Tá pra lá. Bad, Fala aí, meu filho. eu tenho aqui... eu tava olhando alguns jogos da temporada de 2025 ontem. Eu tava dando uma olhada na estreia do Remo no Parazão do ano passado, que foi contra o São Francisco. O Remo até tava com uma camisa nova, aquela camisa com detalhe verde e tal. Em que o Dodô faz gol, né? Nós tivemos, enfim, alguns nomes interessantes aí nesse Remo. O que me chamou a atenção, só pra gente ter uma noção de como é uma temporada de um clube que joga em um alto nível, e no caso foi a Série B, pra gente entender como começa um laboratório, que é um Parazão,
e como termina, e depois, claro, consequentemente, com o acesso do Remo. Aquele Remo e São Francisco, que foi 5-0, o Cadu jogou muito, foi estreia, acho que do Cadu como profissional. O Remo que estava com o Denner, Lucão, Rafael Castro, aí tinha o Cadu, Jaderson também, se eu não me engano, marca, Pavani, Sávio, Dodô, Ítalo e Maxwell. Só três finalizaram e participaram, digamos que ativamente, né, do acesso e, digamos, estavam no último jogo do Remo na temporada, que foi contra o Goiás. Pra gente ter uma noção de como as coisas mudam, né? O Denner foi pro meio do caminho, o Remo negociando o Maxwell, o Cadu foi negociado, foi emprestado ao Botafogo, o Dodô, que ainda tem contrato com o Remo, não sei nem se vai ser utilizado, mas como não estava jogando, eu não coloco nessa minha lista. Rafael Castro também saiu. O Denner, que o torcedor tinha até uma esperança, né? Por conta do histórico dele, de ser aquele cara que chega muito, que finaliza, enfim. O que eu quis dizer com isso? É porque o Parazão, e como ele é sim um laboratório, apesar de ser uma competição, não é para brincadeira, não é para só dar rodagem, sequência para o atleta, mas ele serve de lição para a gente entender o tamanho das competições e o nível técnico de cada uma delas, né? Tá certo que agora o Remo vai jogar Parazão, Série A Parazão, e depois tem Copa do Brasil, ou seja, tudo vai afunilando e o nível vai ficando mais alto, né? A cada jogo que passa. Mas é pra gente ter uma noção de como é um Parazão, de como um time começa uma temporada e termina uma temporada, e principalmente com o Remo conseguindo esse acesso em 2025 para a Série A de 2026. O detalhe é que os azulinos retornam à capital paraense no sábado. O Leão concentra, né, já sai direto do aeroporto para a concentração, para este jogo de domingo às 17 horas. Vocês já esperam ou está muito cedo? E você, torcedor, pode opinar também aí. Vocês já esperam ver o dedo, a cara de Juan Carlos Osório? Eu espero, Bédio. Neste elenco azulino? O dedo eu não sei. Já tem tempo para isso, Luizinho? Tem tempo. Sabe por quê? Porque um dos aspectos muito interessantes do trabalho do Osório é de que, desde a reapresentação do Remo no dia 3 de janeiro, ele começou a treinar com bola. Ele deixa o treinamento de correr em volta do gramado, dá um tiro aqui de 30 metros e depois volta. Ele deixa isso para preparação física. Enquanto o Remo estiver com as mãos do Osório, ele vai treinar com bola e vai treinar situações de jogo. E as situações de jogo do Osório, principalmente, elas requerem muita atenção no ataque, porque é um time que ataca em bloco muito alto, é um time que trabalha com jogadas pelo lado, é um time que pressiona o adversário, e é um time que, por conta disso, quando perde a bola, precisa ter o dobro de atenção para se defender. E eu imagino que não há termômetro melhor para saber como esse elenco do Remo vai sobreviver a essa modulação tática do que contra um time que, embora seja um bom time, é uma equipe com menor nível técnico do que o Remo. Então eu tenho certeza de que o Osório está preparando algo já para a gente saber qual vai ser o DNA do Remo nessa temporada 2026. Jogadores para isso ele tem. Ele já tem pelo menos 5 opções aí, por exemplo, na zaga. A lateral esquerda é já um problema um pouco maior, porque ele só tem o Sávio e o Jorge, e ao que tudo indica ele deve usar o Sávio nesse primeiro momento. Mas já tem lateral direito de sobra, já tem um meio de campo que, comparado a outras equipes do Campeonato Brasileiro da Série A, até mesmo o Vitória, que é o primeiro adversário do Remo, o meio de campo do Remo não deve nada para o meio de campo do Vitória. O campo de ataque com jogadores que estão tentando se valer do seu pedigree para voltar a bons tempos no futebol. Cita-se aqui o Carlinhos e o Aleph Manga. Então eu tenho certeza que o Remo do Osório já vai ter cara de Remo do Osório desde o próximo domingo. Para esse jogo contra o Águia de Marabá pela Copa Grão-Pará, Supercopa, perdão. A arquibancada A1 Leste tá esgotada, ou seja, esse lado do Remo. Só que a gente eu tô aqui no site, tá, para comprar o ingresso, só para fazer uma simulação. Em relação a, deixa eu ver, eu tava bem aqui na minha cara. A arquibancada A3, que é o lado leste do Remo, tá disponível, assim como a arquibancada A2 Leste disponível para o lado da torcida do Remo. Então, houve aquela informação, Max, fui no site, agora
todo o lado do Remo está esgotado. Não, foi só um setor do lado A. Isso. Ainda tem ingresso para a torcida do Remo, tá, gente? Infelizmente, eu não tenho a parcial, ainda não fui respondido, mas eu acho que, sei lá, acho que eu arrisco umas 10 mil pessoas. Torcendo Acho que assim. mais, mano. Tu achas? Aonde? Acho que vai É, pintar não 20 sei, mil lá. Não sei. Aonde você No Mangueirão domingo. Domingo agora, Supercopa Grão Câmeras Pará. no Max. É sério, Bege, não sei. Não. Câmeras no Max aí. Câmeras. Tu bebeu, Max? Tomou alguma coisa? Eu cheirei muita pupunha. Tem algo aí nessa garrafa? Whisky. Quantas mil pessoas tu tá no Mangueirão domingo? Eu arrisco 10 mil. Ai, te aciar, Max. Eu tô falando pra motivar, entendeu? Vai te Olha, aquele otário falou 10 mil, bora lá calar a boca dele. É, Entendeu? mas mesmo assim a galera já te olhou. Só não vai no e falou, Mangueirão nesse dia. Max, raciocina aí. Bora. Se o Remo sem série foi abrir um campeonato um ano aí, deu quase 35 mil pessoas no Mangueirão. É. O Remo na Série C abriu contra o Bragantino. Lembra o jogo que ele abriu contra o Bragantino? Lembra? Deu 30 e poucas mil pessoas no Mangueirão. Daquela defesa do Vinícius? Não, Não sei lembro, se foi não. naquela defesa, mas o Mangueirão lotou. Tu imagina um jogo desse aí. E olha quanto é o preço, R$33. É, o torcedor tá falando, ó, 30 mil. Aí o outro, Max, pelo amor de Deus, tu és Paysandu. Deixa eu ver Bem que mais. feito. Cara, a torcida do Clube do Remo, ela vai a campo para duas coisas domingo. Ah, Primeiro, para ver o time. Matar Não sei se saudade, vai né? jogar o time principal. Segundo, para confraternizar e para vibrar. É, o próximo... Porque o Remo vai se reencontrar depois do acesso. O próximo jogo depois do acesso é esse, não teve nenhum É. outro depois. Então a Nenhuma torcida outra vai, chance de ver o time. a torcida vai para lá para confraternizar, para fazer festa, né? Então você não repita mais uma blasfêmia dessa aí que 15 mil. Atenção, silêncio. Eco operador. Atenção. Silêncio na aeronave. Corta os BGs. Em homenagem ao Max, lá vai. Covarde. Vamos sim. São 18 Bege, horas. rapidinho. 30, fala, covarde. tem um abraço- 30 minutos na capital. Tem um abraço pra Jesus aqui. Mande. O Boina 870, o perfil, falou: manda um abraço pro meu amigo Jesus, remista de Santo André, São Paulo. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Segura na parada. É, Um abraço pro nosso Roberto Carlos também, que com certeza está nos assistindo. é verdade. Égua, bicho. Então, a Seu galera, Reginaldo Rossi. a galera toda sintonizada com a gente. Obrigado, a galera tá ali, olha ali. O Remo tá pensando em coisas grandes. Não adianta vir secar, já tem chaveco. Berde, você poderia me dizer, os Jogos do Leão em Belém, aí não deu para ler o resto, foi muito rápido. É, já deu para perceber. Se os jogos em Belém serão 10% para visitantes? Essa era a pergunta do Raimundo Oliveira. É o que diz. Se eu fosse dirigente do Remo, eu, Paulo Fernando, fosse dirigente do Clube do Remo, todo time de fora que viesse jogar em Belém, eu separava uma fileira das cadeiras cativas lá no canto, uma fileirinha daquelas cadeiras que tem lá, tá aqui o setor de visitante. Mas não tem mamamamá, papai, não tem mamamamá. Acabou. É ruim ver de todos os nossos clubes daqui, mas sempre foi muito triste assim ver, por exemplo, a gente na Copa do Brasil, Remo, Paysandu na Copa do Brasil, né? Porque era a única oportunidade que tínhamos de enfrentar grandes equipes, né? Do eixo, sul, sudeste e tal, com aquela mídia toda, né? E cara, dava um nó na garganta de ver metá, sabe? Com exceção do Águia, por exemplo, que enfrentou, né, o São Paulo, metade lá estava pro torcedor do São Paulo, mas não se compara, né, torcedor do Águia com o Remo e Paysandu. Mas, cara, eu lembro muito, né? Agora, o Paysandu fez diferente contra o Santos, tá certo que, né, não dá para comparar também Santos com outros clubes lá do Sul-Sudeste, mas tinha que acabar com isso mesmo, cara. De dar liberdade de metade do Mangueirão para visitantes. Não existe isso, que metade o quê? Não existe. Primeiro que o Remo vai jogar aqui com o apoio da sua torcida. Entendeu? Então os dirigentes já sabem disso. Né? O torcedor que vai para o Mangueirão para ver os jogos serão torcedores do Clube do Remo.
Então não tem como negócio de meia, nem pensar isso. Nem pensar. Bora lá, nunca foi assim, papapá. A Rafaela Andrade, uma amiga, ela que é remista, ela falou, olha, Max, eu não vou usar o termo que ela usou, mas ela não curtiu essa venda de ingressos para o sócio torcedor do Remo, porque alegam que o mando de campo não é do Águia e nem do Remo, é da federação. Então o torcedor do Remo, pelo menos a Rafaela aqui tá pistola com isso, porque ela queria entrar por ser sócia e não vai poder. Cara, mas se o jogo não é mando do Remo... Rafaela, entendo você, tá, querida? Rafaele. Mas se o jogo não é mando do Remo, como é que o Remo vai mandar em alguma coisa que não é dele? É só raciocinar, cara. E a federação tá querendo ganhar uma ponta aí, né? Isso aí. Ai, meu Deus do céu. Bom, nós estamos de 18 horas e 34 minutos na capital paraense. Mais alguma novidade do Leão Azul Paraense aí? No ar? Por hora, só não. o interesse da Azulino no Douglas Costa, né? Vamos saber se o Remo vai conseguir vencer a disputa com o Chievo Verona e com o Emelec na disputa pelo jogador de 35 anos, que já foi inclusive convocado para a seleção brasileira na Copa do Mundo, porém por conta de uma lesão no joelho, ele não conseguiu estar lá, e que também esteve no Grêmio, que foi rebaixado para a Série B em 2021, não esteve no jogo do rebaixamento por conta do seu casamento. Pô, legal, tá aí, um comprometimento. Acho que devia ficar essa última aí. Quer dizer, no jogo que o Grêmio precisou dele, aí tava onde? Casamento. Porra, legal. Aí, pronto, eu acho que com isso, os apaixonados por... Também. Mande um abraço para o Sargento Clebson, de Redenção, né? Quem está dizendo isso aqui é o meu amigo Smith. Abraço para você, irmão. Tamo junto. E a galera toda sintonizada, obrigado pelo carinho de vocês. Tá sempre acompanhando a gente aqui no microfone da Mais Ouvida. Nós vamos para o faturamento, tá?